Olá, tudo bem? Meu nome é Alexia, eu sou psicóloga e consteladora sistêmica e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre as consequências da exclusão do pai. Essa semana eu tive alguns atendimentos, vários atendimentos, né? Onde a temática central era a exclusão dos pais. Então eu achei interessante, achei importante, né, vir aqui para conversar um pouco com vocês sobre isso e o que é que traz de consequência na vida prática das pessoas, né? Isso é sempre uma temática que aparece no consultório. Então, quando as pessoas vêm procurar, né, muitas vezes por trás daquelas dores que elas apresentam, tanto crianças quanto adultos, né, tem como pano de fundo essa questão da exclusão dos pais. Então eu achei interessante vir aqui para poder conversarmos um pouco sobre isso. Primeiramente, é importante entender, né, que são vários os mecanismos que podem levar a essa exclusão acontecer. Né? Às vezes essa exclusão acontece, por exemplo, porque esse pai faleceu muito cedo. Então, para a mãe, às vezes fica muito difícil se lembrar, falar, né, comentar, ou às vezes trazer esse pai para essa criança, né? Porque é uma dor profunda na mãe. Essa dor profunda que acontece dentro desse coração, às vezes a gente tem uma tendência, então, a falar assim, para eu não sofrer, eu prefiro não olhar para isso, para eu não sofrer, eu prefiro, então, nem me lembrar, né? Porque tem muita dor, né? Às vezes são casais jovens, né? E quando um dos parceiros, né? Tanto a mãe quanto o pai, né? Quando perde, então, um dos companheiros, isso é uma dor muito profunda. E aí o filho às vezes está muito pequeno, ou às vezes até nem nasceu ainda, está dentro da barriga, coisas assim, né? Acontecem. E isso fica difícil para a mãe falar desse pai, fica difícil para a mãe trazer esse pai para essa criança. Então, às vezes isso fica muito complexo, então, depois para a criança, para essa inclusão acontecer. E o que eu percebo, então, é que seria talvez necessário, né, que a gente prestasse atenção, né, se vocês aí têm essa situação, né, na vida de vocês, independente de quantos anos tem a sua criança, né, às vezes pode até ser mais velho e tudo, adolescente, ou jovem, adulto, tudo, é importante que vocês pais comecem a entender que é preciso que vocês permitam que esse filho tenha acesso, né, às informações sobre o papai, sobre a família dele, sobre, né, que ele conviva, que os filhos convivam com os avós, ou se os avós não convivam com os tios, com a família do pai. Então que o pai seja colocado, né, vamos dizer assim, não só em palavras, mas que essa mãe sinta e olhe para essa criança e olhe e veja lá e permita que lá aconteça isso, né? Que seja visto aquilo que do pai está lá, né? E que isso seja incluído, ok? Eu sei que às vezes as histórias são dolorosas, né? Mas independente dessa história dolorosa ou não, essa criança ela só é possível porque aquele companheiro te encontrou em algum momento e aí foi possível a vida se fazer ali. E isso é essencial, tá? Toda criança, né, toda pessoa tem direito a ter um pai. Às vezes isso acontece também, muitas vezes, né, acontece quando o casal, por algum motivo, né, ele se separa. E aí é muito comum, né, de acontecer que comece a haver uma exclusão por conta desse relacionamento difícil entre o casal. Então, assim, o que eu percebo, né, na clínica é que às vezes vem, né, uma criança que às vezes está em sofrimento por causa desse olhar que não acontece para o pai. Né? Então essas brigas frequentes ou essa fala, né, de que esse pai é um pai ruim, de que esse não é um pai legal,
e muitas vezes, né, a fala de exclusão, né, da família do pai, das coisas do pai, né, que vem do pai. Então, assim, essa insegurança que às vezes a mulher tem de permitir que essa criança vá para o pai, né, vá para a companhia do pai, às vezes porque acha que ele não vai cuidar bem, porque ele não penteia o cabelo do jeito que eu penteio, ele deixa ele machucar a criança, porque quando ele volta ele tá sempre assim, sabe, assim. Então são várias questões que de verdade, assim, denotam que há uma questão aí, né, com essa mãe, de não aceitação da presença desse pai na vida dessa criança. E isso traz consequências muito graves, né, para a criança posteriormente, né, traz mudanças de comportamento, como eu disse no vídeo anterior, mas também traz consequências muito, muito práticas para a vida futura também, tá? Inclusive quando adultos, né? Para além disso, né, às vezes o que pode acontecer é que mesmo quando esse casal tá junto, mesmo quando esse casal não tá separado, né, vamos dizer assim, né, não resolveram essa separação física aí, né, de um morar numa casa, outro na outra, ou né, não se está se falando nessa separação ainda, mas existe entre o casal algo que começa a não ficar legal, né? E existe essa exclusão mesmo com o pai presente em casa. O que eu percebo é que muitas das vezes essa questão tem a ver com o olhar dessa mulher para esse homem, que às vezes ela não consegue enxergar esse homem. Ela enxerga talvez uma outra coisa que está por trás, talvez um relacionamento difícil, né, que tenha ocorrido entre a mamãe e o papai dela, e aí quando ela vai se relacionar com algum outro homem, e ela vai se relacionar com o marido dela, ela não consegue olhar para ele de verdade, ela fica olhando para ele e através dele vê o pai, e aí ela vê a dificuldade da mamãe com o papai, né? Tem uma pessoa que me procurou essa semana, né, para poder falar justamente dessas coisas. Ela já é uma jovem, né, já adulta, mas ela não consegue levar essa vida para frente, ela não consegue fazer com que a vida dela siga. Então ela tá presa, né, ela não consegue arranjar um trabalho, ela não consegue funcionar legal, ela tem síndrome do pânico, então tem várias questões que acontecem. Que quando a gente foi, né, a gente olha, né, foi olhar para as questões e tudo, como que ficou muito claro que a mamãe dela tinha um problema com o papai, né? Esse papai era um papai difícil, era um papai que tinha alguns comportamentos, né, complexos de etilismo, de traição e tudo mais. Então esse papai difícil, né, para a mamãe dela, fez com que na hora que ela tivesse um companheiro, que ela olhasse para esse companheiro e aí ela não o enxergasse de fato. Então ela enxergava essa dificuldade. Então eles se separaram e ela passa a excluir então esse homem da vida da filha, né? Assim como provavelmente a mãe dela fez com ela. Na vida dessa moça, né? Ela não consegue lidar muito bem com as questões do mundo. O pai, ele apresenta o mundo para a criança. Então, o pai tem uma confiança no filho, ele tem essa forma, né, de lidar com o filho, que é meio que empurrar esse filho para o mundo, né? Ele apresenta e ele empurra e ele diz, você dá conta, você vai, pode ir, né? Que é um pouco diferente, às vezes, de como que a mãe faz. E isso ficou muito patente, né, na forma como a mamãe dela lida com as questões, porque ela conseguiu, né, olhar para a mamãe e perceber que a mamãe tem muito medo, sabe? A mamãe tem muito medo das coisas e passa esse medo para ela. É quase como se nas atitudes da mãe ela falasse para ela que ela acha que ela não vai dar conta, sabe? Então, assim, a introdução do pai na vida da criança é muito importante, independente, gente, de como que é esse papai.
Tem um outro atendimento que eu fiz, aonde um jovem adolescente também com problemas, né? Problemas, né, de relacionamento, já começando a desenvolver, né, um isolamento social, né, uma dificuldade de estar também levando a vida para frente, já com alguns comprometimentos, inclusive físicos, né, e, né, desenvolvendo algumas questões metabólicas e tudo mais. A gente começou a olhar para isso e aí a gente percebe, nós percebemos juntos, né, com a mãe dele, o tanto que tá difícil para essa mãe incluir esse pai, né? O pai foi dado para adoção aos 2 anos de idade. Então ele não teve convívio com o seu papai e com a sua mamãe. Então isso é uma dor profunda, sabe, para ele. E aí quando ele tem um filho, ele não consegue também passar para esse filho muitas coisas, porque ele não tem muito para dar para esse filho. Então é muito interessante assim como que ele consegue dar um pouquinho a mais do que ele recebeu, sim, né? Ele consegue ainda, né, ter algum contato com esse filho e tudo, mas a afetividade dele ele tem pouco, né, para oferecer nesse momento, porque ele também teve muito pouco. Mas a mãe fica muito raivosa, né? Porque esse pai é distante, porque esse pai ele não dá tanto suporte como ela achava que ele tinha que ser e tudo mais. E isso para a criança é muito dramático, porque ela ama profundamente os pais, independente se às vezes ela fica aliada a um ou a outro, né? Ela ama profundamente esses pais, porque na alma dessa criança, ou desse adulto, ou desse adolescente, né? De nós filhos, né? Na nossa alma, a gente é muito leal aos dois. Né? Só que isso às vezes não pode ser falado, não pode ser vivido e tá interrompido, né, por causa dessa exclusão. E aí o que acontece é que começa a acontecer coisas na vida da gente para poder demonstrar que a gente precisa de incluir. A criança muito pequena, às vezes ela não vai conseguir fazer isso sozinha, ela precisa da ajuda dos pais para que isso possa ser permitido para ela, entende? E às vezes para nós adultos já é um pouco diferente, porque a gente pode fazer alguns movimentos, né? Tomando consciência daquilo que está acontecendo. E aí é possível para a gente fazer um movimento em relação a isso. A gente pode tomar essa decisão, a gente pode modificar coisas na nossa vida, né? E a gente pode seguir em frente. Para as crianças pequenas, esse movimento começa com os pais. A criança pequena não consegue solucionar os problemas, né? Essa solução ela tem que vir do adulto. Então a criança às vezes vai ter um pouco de dificuldade de olhar para isso se o adulto não olha junto, né? Por isso que muitas vezes no atendimento com a criança é necessário que se atenda, né? E que se olhe e que se acolha esses pais e que a gente trabalhe com os pais. Só trabalhar com a criança às vezes não vai ser o suficiente, ok? Então, eu queria que vocês, né, pensassem um pouco sobre isso, falem aí para mim o que é que vocês pensam, como é que foi, né, para vocês e como que vocês veem isso na vida de vocês, se vocês percebem essas coisas acontecendo. Coloquem aí, né, os seus pensamentos sobre isso. Compartilhe comigo sobre suas questões, sobre o que você pensou sobre esse vídeo que eu coloquei, se isso te ajudou ou não, quais são as perguntas que vocês têm, né? Me ajudem aí a divulgar o canal, compartilhem com as pessoas esse vídeo, chamem as pessoas para poder se inscreverem no canal, se inscrevam se vocês não se inscreveram, dê um joinha aí se vocês gostaram. Muito obrigada pela presença de vocês e até uma próxima vez. Vem comigo rumo ao mais.